Olá, meus amigos, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, depois desse longo período, esses 2 trimestres ou 3 trimestres que a gente ficou sem estudar aqui no nosso canal. É muito bom estar com você mais uma vez de volta na ativa aqui no nosso canal. E eu espero que você esteja muito animado, porque hoje nós vamos mergulhar em um dos estudos mais fascinantes de toda a Bíblia. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o livro de Salmos. O que vocês vão aprender hoje aqui vai expandir completamente a forma como você enxerga esse livro tão incrível. Então eu já quero começar com algo que vai surpreender você de cara, o Salmo de número 1. Eu sei que muitos de vocês provavelmente já conhecem esse verso, mas eu quero te dizer que ele não é apenas um verso bonito para abrir esse livro. Na verdade, ele é uma introdução programática para todo o saltério que vai se iniciar a partir dali. Então vamos fazer a leitura desse primeiro verso. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse texto tem uma estrutura poética fantástica, e esse texto estabelece um contraste fundamental entre o justo e o ímpio. No hebraico, nós temos uma estrutura poética fascinante nesse texto acontecendo aqui. É um paralelismo triplo negativo seguido de uma afirmação positiva. Olha só como isso acontece. Ele diz, não ande. No hebraico, isso implica numa progressão de vida. E aí ele vai dizer, nem se detém. Isso no hebraico também sugere uma postura mais permanente. Aí ele vai dizer, nem se assente, o que indica um estado de conformidade. Eu não sei se você percebe isso, mas parece uma progressão. É como se o salmista estivesse nos alertando sobre esse caminho perigoso. A gente começa nesse caminho com pequenos passos e logo a gente termina num estado de total conformidade com o mal. Mas o ponto crucial aqui nesse verso é a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor nesse caso aqui? É a Torá. E isso é central, enfatizando a Torá como a única fonte de sabedoria e bênção. E o verbo aqui é meditar. E isso sugere um murmúrio constante, uma internalização profunda da palavra de Deus. Em uma era de tanta informação superficial que nós temos, esse texto acaba chamando a atenção para uma reflexão profunda e constante na palavra de Deus. É um convite para mim e para você, para que nós possamos ir além de uma leitura rápida e começarmos a buscar a compreensão e a transformação que essa palavra pode trazer para as nossas vidas. Mas isso é só o começo, porque nós vamos falar agora um pouco mais sobre os Salmos. Eles são incríveis na sua amplitude de temas e abordagens. Os salmos bíblicos podem ser classificados em diferentes tipos literários ou até categorias temáticas. E isso vai depender muito do seu conteúdo, do seu propósito e do seu estilo. Nós temos um total de 8 estilos literários aqui dentro do livro de Salmos. Nós temos salmos de louvor, que são hinos, e eles focam exatamente na adoração a Deus, por tudo que ele fez e pelo que ele ainda faz. O segundo tipo de salmos é os salmos de lamento. É um salmo de queixa, e o foco aqui é a expressão da dor, do sofrimento ou da angústia individual ou coletiva, como um apelo de socorro. O terceiro tipo literário de salmos é os salmos de ação de graça. E aqui o foco é a gratidão a Deus pelo livramento e pelas bênçãos específicas que ele concedeu ao povo. O quarto tipo literário aqui dentro dos Salmos é os Salmos reais, ou os Salmos régios, e o foco aqui é relacionado ao rei de Israel, seu governo ou o reinado de Deus, o reino messiânico. O quinto estilo literário aqui são os salmos de sabedoria, e aí o foco é ensinamentos práticos sobre a vida, sobre justiça, maldade e temor ao Senhor. O sexto estilo literário são os salmos imprecatórios. O foco desse estilo literário dos salmos é o clamor pela justiça e julgamento contra os inimigos de Deus. Aí nós temos o sétimo estilo literário, que são os salmos litúrgicos. E esses são usados para cerimônias públicas de celebração. Um exemplo, a entrada do templo, quando o pessoal está entrando no templo. E o último estilo literário são os salmos de confiança. Esse daqui tem o foco em expressar a segurança em Deus, mesmo em meio às adversidades. E um exemplo poderoso é o Salmo 62:8, que diz assim: Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Esse versículo ele reflete uma prática comum no antigo Israel, a lamentação. A lamentação que pode ser tanto individual quanto coletiva. Ela poderia ser feita em tempos de crise nacional ou crise pessoal. No hebraico, o verbo derramar ele é frequentemente usado em contexto de rituais, como uma oferta líquida, de você derramar alguma coisa. E aqui ele é usado como uma metáfora para indicar uma entrega total do ser interior a Deus. Numa era que nós estamos vivendo hoje, nessa era de redes sociais, onde muitas vezes nós mostramos apenas uma versão editada de nós mesmos, os Salmos nos encorajam a uma autenticidade emocional profunda. Mas espera aí, quem são os autores de Salmos? Os Salmos apresentam uma diversidade incrível de autores. Cada um acabou contribuindo com a sua perspectiva única da vida e sobre o seu relacionamento com Deus. Davi, ele escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Core escreveram 11 salmos. Salomão, o rei Salomão, ele escreveu 2 salmos. E Moisés escreveu 1 salmo. E o salmo de Moisés ele é o mais antigo da Bíblia. Herã escreveu também 1 salmo. No livro também constam 50 salmos que não têm autoria. Incluem dentro desses salmos muitos salmos de peregrinação e hinos litúrgicos. Essa diversidade reflete em algo muito profundo. A ideia de revelação progressiva e como Deus usa a experiência humana de cada pessoa na inspiração divina. Os salmos, eles transcendem o tempo, acaba transcendendo a cultura, porque eles abordam a condição humana universal perante Deus. Uma das coisas mais interessantes aqui, na minha opinião, é sobre a forma como o livro de Salmos é escrito. Ele é escrito como um tipo de poesia hebraica. E essa estrutura não é apenas um estilo, mas ela, na verdade, é teologia pura. A poesia, ela serve como um veículo para a revelação natural, completando a revelação especial da Torá, que é a palavra de Deus. E isso é muito importante para mim e para você, porque isso oferece um modelo incrível de como nós podemos articular as nossas experiências de fé de uma maneira poética e profunda. É um convite para que eu e você possamos desenvolver uma leitura poética da nossa própria vida, vendo os paralelos e os contrastes com a expressão da realidade espiritual. Mas é claro que eu não poderia terminar esse vídeo também antes de falar sobre a divisão do livro de Salmos. E essa é a parte mais interessante para mim. A divisão do livro de Salmos, ela corresponde à divisão do Pentateuco e acaba refletindo uma teologia muito profunda. Os livros de Salmos, eles são divididos em 5 partes, como se fossem 5 livros dentro de um livro só. Cada um desses livros termina com uma doxologia, que é uma espécie de louvor ou uma declaração de glória a Deus. É como se cada sessão fosse fechada com um amém bem forte. E essa estrutura acaba imitando os 5 livros de Moisés, que é conhecido como sendo o Pentateuco, mostrando que o livro de Salmos, ele também é uma fonte de instrução e de adoração. Essa divisão dos livros de Salmos, ela não é apenas arbitrária, mas ela reflete uma compreensão teológica aprofundada da história de Israel e da revelação progressiva de Deus. Cada livro tem o seu próprio sabor teológico, assim como cada livro do Pentateuco também tem. E isso é um lembrete poderoso para mim e para você no dia de hoje, da unidade das Escrituras. Os Salmos, eles não são apenas poemas isolados, mas eles são parte de uma narrativa maior de redenção. O livro de Salmos nos ensina a ser autêntico com Deus. Eles nos ajudam a ver poesia na nossa vida cotidiana e nos fazem entender a nossa própria história pessoal como sendo parte de uma narrativa maior de redenção de Deus. Então eu gostaria de te lembrar que esse estudo do livro de Salmos, ele não é apenas um estudo acadêmico, mas ele é um convite para uma jornada espiritual muito mais profunda. Os Salmos, eles são livros de orações do povo de Israel, mas ele também se torna um livro de oração para a nossa igreja dos dias de hoje. Ele nos ensina não apenas ao que orar, mas como orar com autenticidade, com poesia e profundidade teológica. E se você quiser continuar esse estudo junto comigo, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, já dar um like nesse vídeo, ativar o sino das notificações para que você não perca a próxima aula sobre o livro de Salmos.